Bom dia. Eu saldo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos começar mais um dia, em nome de Jesus, na pregação. Não, começar a palavra, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que estão acompanhando aí, em nome do Senhor Jesus, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, falar com o Pai. Fala assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, eis-me aqui, na tua casa. Eu vim buscar, Pai, o alimento da palavra. Eu vim buscar a tua unção, o teu poder e a tua glória. Eu vim buscar, Pai, a sua direção, porque o Senhor, Pai, é grande, e eu, Pai, sou teu filho. Eu também, Pai, sou grande. O Satanás, ele tirou tudo, Pai, quando eu estava no mundão. Mas agora, Pai, o Senhor está me dando a oportunidade de eu recuperar tudo aquilo, Pai, que o Senhor deixou aqui na terra para mim. Mas eu, Pai, tenho que obedecer os seus caminhos, tenho que seguir os seus mandamentos. E eis-me aqui, Pai, me ensina, Pai, a maneira correta, porque eu quero ser grande. Assim, Pai, como Esther, ela foi grande. Assim, Pai, como os profetas, eles foram grandes. Eu também, Pai, quero ser grande, Pai, para honrar o teu nome, porque o Senhor é grande. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra e o mar e tudo que dele há. Bendito que vem, Pai, no seu nome, de toda honra e toda glória, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ser citar, meus irmãos. E o povo que está acompanhando aí, a palavra de hoje é Esther, capítulo 10, do 1 ao 3. E o título é O Renome de Mordecai. Trazendo para o aramaico, né, nós vamos colocar o que? O nosso nome. O renome do pastor Ronaldo. Por quê? Porque nós fomos renomeados, né? Aqui, o Espírito Santo renomeou nós para fazer a obra dele. Assim como teve muitos que vieram para fazer a obra do Senhor, mas envergonhou o nome do Senhor. Só que trazendo para o dia de hoje, nós somos escolhidos. Por isso que nós temos que chamar o Espírito Santo para a gente fazer o quê? Da maneira correta, para a gente não envergonhar o nome de Jesus. Porque hoje, trazendo para o dia de hoje, estão envergonhando o nome de Jesus. A obra que Jesus fez foi grande. E hoje o crente está envergonhando o nome de Jesus. Tem crente que só fica na prova e não muda de vida. Só que o Espírito Santo, ele é grande. O Espírito Santo, ele é mudança de vida. Ele transformou a vida de Esther, tornou ela numa rainha. Ele transformou a vida dos profetas, aonde os profetas deu grande testemunho aqui. Nós também temos que dar grande testemunho. Não é só ficar na prova, prova, não. Nós temos que glorificar o nome do Senhor. Assim como Mordecai, ele deu ouvido a Esther. Ele se tornou um dos mais ricos nessa época. Ele foi um dos mais ricos. Por quê? Porque ele deu ouvido ao Espírito Santo. Ele obedeceu, ele seguiu corretamente os mandamentos do Senhor. Primeiramente, ele olhou para o Senhor. É o que nós temos que fazer. Primeiramente, nós temos que olhar para o Senhor. O tributo, primeiramente, tem que ser para o Senhor. Assim, os judeus... Por isso que os judeus, eles seguem o livro de Esther. Porque o livro de Esther ensina a como você andar e dar o tributo primeiro para o Senhor. Os judeus, não existe judeu pobre. Por quê? Porque ele sabe que tem que dar o tributo, que é através do tributo que cresce. Que é o quê? Que é o dízimo, trazendo para o dia de hoje, é o dízimo. Você sendo dizimista fiel,
Deus vai te fazer grande. E o Satanás não pode entrar no meio para te destruir. Quando nós viemos para o mundo, nós já viemos com a prosperidade. Só por falta de conhecimento, aí a gente deu a prosperidade para o Satanás. Porque a gente não andava nos mandamentos. Agora, quando a gente aprende a andar no mandamento, quando a gente é dizimista fiel, aí nada nos impede de crescer, de prosperar, de fazer a obra grande. Nem aqui na Terra Santa. Vários empresários estão sendo levantados. Mas não já era empresário no mundão? Já, mas só que não sabia, fez errado. Aí fez o quê? Só pegou o dinheiro e gastou e deu para o Satanás. Aí agora está sendo... estamos recuperando, estamos ensinando da maneira correta, de como tem que fazer. Não pode esquecer do Senhor. Primeiramente tem que colocar o Senhor, tem que colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. Tem que investir primeiro na igreja. Porque você investindo na igreja, você está investindo em si próprio. Você sendo fiel, porque é na igreja. Deus deixou a igreja para nos ensinar e para a gente fazer da maneira correta. Então a gente tem que fazer da maneira correta. Tem que seguir os mandamentos dele. Mordecai, ele conseguiu. Nós também podemos. Nós também somos grandes. Por isso que nós temos que seguir, andar na palavra. Olha só o testemunho de Esther, uma grande rainha. Assim foi como José do Egito. Não foi entregue pela própria família, mas só que Deus honrou. Aonde? Dentro do Egito, Deus honrou. Daniel foi honrado na Babilônia. E Esther, ela foi honrada. E nós também temos que ser honrados. É só você estar na obediência, Deus vai honrar. Vai glorificar o seu nome. Deus ele é grande, então nós também temos que ter pensamentos grandes. Não só pensamento pequeno. Tem uns que limita os seus pensamentos. Acha que veio só para casar e ter filho. Não. Nós viemos aqui para ser grande, para fazer a obra do Senhor, assim como os profetas eles fizeram. Eles foram grandes. Eles tomaram conta de uma grande nação. Nós também temos que tomar conta de uma grande nação. Todos nós temos um chamado do Senhor aqui na terra. Nós temos que cumprir esse chamado. Todos nós somos grandes. Nós não viemos aqui só para buscar prosperidade material, não. Buscar casamento, não. Viemos buscar a grandeza do Senhor. Curar. Prosperar. Assim, o Deus ele dá o dom para você prosperar e ajudar o próximo a prosperar também. Mas isso tem a maneira correta. Amém? Vamos seguir o prefácio em nome do Senhor Jesus, que aqui tem o prefácio 10.1 e o prefácio 10.3. A recuperação das finanças do rei. Assuero travou e perdeu uma guerra dispendiosa contra a Grécia, ano 479 antes de Cristo. A imposição do tributo era um sistema de cobrança de imposto e talvez de trabalho forçado, com o objetivo de repor os recursos esgotados do tesouro real. Então, teve o primeiro rei, né? O primeiro rei fez correto? Não fez correto. Ele pensou só no tesouro real e esqueceu do principal, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Primeiro a gente tem que investir em quem? Na Trindade, né? Temos que dar o que? O dízimo. E não podemos deixar de dar o dízimo. Nós temos que primeiro colocar Deus em primeiro lugar. E como é que você vai colocar em primeiro lugar? Sendo dizimista na casa do Senhor, sendo ofertante. Porque o Espírito Santo é o nosso maior tesouro. É Ele que nós temos que dar valor. O que adianta você receber a prosperidade
e fazer besteira. O primeiro rei, ele começou a ganhar dinheiro, aí ele começou a forçar o povo. Começou a tirar a força, o tributo. Agora com Deus vai ser a força? Não. Aqui nós ensinamos que o dízimo ele tem que ser dado pelo amor. Porque se você der por obrigação ou por interesse, você também não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que dar por amor. Você dando por amor, aí Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Agora, se você der por interesse, talvez você receba só aquilo que você quer. E depois pode perder, porque você não está dando com amor. Assim foi como Saul. Saul ele foi escolhido rei. Foi o primeiro rei de Israel. Só que não deu ouvido para Deus. Não deu ouvido para o Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Deus renomeou Davi. Porque Saul, Deus colocou ele como rei. Só que aí quando colocou, ele começou a fazer da maneira dele. Ele começou a adorar outros deuses. Trazendo para o dia de hoje, é isso que está acontecendo. Deus abençoa a pessoa, coloca a pessoa num lugar alto para glorificar o nome dele. Aí a pessoa começa a glorificar outros nomes. Aqui, Mordecai, ele foi levantado no meio do povo pagão. Porque Deus ele pode levantar nós, não importa onde seja, ele pode nos levantar. É só a gente dar ouvido para ele. E a gente não precisa se vender. Hoje o povo está se vendendo. Os políticos estão se vendendo. Os pastores estão se vendendo. A maioria estão se vendendo pela corrupção. E Deus não está no meio da corrupção. Por isso que são poucos que ficam na presença do Senhor e obedecem. São poucos que se vendem, porque a maioria acaba se vender. Quantos aí começou humildemente, abriu a igreja que Deus mandou abrir a igreja, só que aí depois que a igreja cresceu, se corromperam. É o que mais tem é a igreja corrupta. Nem todas as igrejas onde tem multidão, lá Deus está, porque já a corrupção já entrou. Aonde o pastor pensa só em si próprio. Pensa só em pedir tributo e o povo nada. Porque Deus ele colocou o dízimo para quê? É exatamente para a igreja ajudar aqueles que precisam. Aqueles que não têm a oportunidade de fazer aquela pessoa crescer. Assim como nós estamos crescendo, a igreja está ensinando. É para isso. O tributo não é só para a igreja, para investir na igreja, colocar ouro na igreja, fazer a igreja grande, bonita. E o povo? O que adianta a igreja ser bonita, grande e o povo está destruído? O povo está na pobreza. O povo não mudar de vida. O que adianta? Mordecai ele fez diferente. Ele pensou no povo. Ele começou a usar o tributo para poder ajudar o próximo. É isso que os políticos tinham que fazer. É para ajudar. Aí, né, trazendo os políticos, fazem promessas só no mês, no ano da eleição. Aí depois não cumpre qual promessa. Porque está tudo errado. Porque olha só para si. Porque não está colocando Deus em primeiro lugar. Porque não está chamando o Espírito Santo. Aí o que vai acontecer? Deus vai renomear outra pessoa para colocar no lugar. Essas pastores que não estão fazendo da maneira correta vão cair. Assim é na política também. Aonde estiver fazendo errado, aonde estiver corrupção, não prevalece. O que prevalece é fazer da maneira correta. Se você estiver fazendo da maneira correta, você vai prevalecer. Agora, se você não estiver fazendo da maneira correta, pode ter certeza que uma hora a casa vai cair. Então, por isso que nós temos que entrar na direção do Espírito Santo, na direção de Deus, fazer da maneira correta, chamar. A lei é chamar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já deixou a ordem. Eu quero que chame por mim para se consertar. Eu vou orientar. Então nós temos que chamar o Espírito Santo e pedir a direção dele. E ele vai dar a direção para a gente se corrigir e se consertar e fazer da maneira correta.
porque senão lá na frente vai pagar o preço. Fazendo errado vai pagar o preço. O dinheiro da igreja é para ajudar o povo, não para fazer da maneira errada. Amém? 10.3. A ascensão de Mordecai, um judeu, a segunda posição mais elevada de uma corte pagã. Aí, ó. Lembra Daniel na Babilônia, José na corte egípcia do faraó. Mordecai entrou para a alegria, galeria de história de heróis da história de Israel, israelita, como mais um exemplo de vitória concedida por Deus ao seu povo disperso entre as nações. Aí, ó, como Mordecai ele foi honrado, assim como o Daniel, José do Egito, Esté foram honrados e eles foram grandes. Eles foram grandes. Assim como Deus também fez vários pastores grandes aí, mas só que é para ajudar o povo, é para ajudar as ovelhas. As ovelhas estão precisando, e tem muitas ovelhas que estão dentro da igreja e estão doentes ainda. Estão doentes. Não, a gente tem que curar. Estão com o pensamento, o pensamento está doente. Só tem pensamento pequeno, pensamento de que não vai chegar a lugar nenhum, pensamento que só vai viver na luta. Não, tem que ter vitória, tem que crescer, nem que seja aos poucos, tem que crescer, tem que seguir em frente. Não tem que, Jesus me colocou assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Não, todos nós podemos mudar, todos nós, é só querer. É só chamar pelo Espírito Santo e buscar mudança. O Espírito Santo vai dar direção. Todos nós somos grandes. Eu vim para a terra só para sofrer. Não, nós não viemos aqui só para sofrer, não. É claro que a gente vai passar pelo sofrimento, mas a gente vai ter vitória. Vai honrar lá na frente. Jesus, ele passou pelo sofrimento, mas ele cumpriu a missão dele. Nós também temos que cumprir a nossa missão. Mordecai cumpriu a missão dele. Ele obedeceu, ele foi grande. Nós também temos que ser assim. Por isso que a gente não pode ficar limitando nossos pensamentos. Nós temos que se entregar ao Espírito Santo, chamar pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai mostrar a obra grande em cada um. Cada um tem a sua obra para fazer, e é diferente. Não é a mesmice. A ascensão de Mordecai. Os judeus, não existe judeu pobre. Os judeus, eles seguem o caminho, por isso que eles têm riquezas materiais, riquezas espirituais, aqueles que seguem o mandamento do Senhor. Porque também tem aqueles judeus que só pensam em si, né? Segunda posição mais elevada de uma corte pagã. Mordecai, ele foi levantado no meio de um povo pagão. Deus, ele fez exceção? Não, ele levantou Mordecai, por quê? Porque Mordecai ouviu a palavra do Senhor. Daniel, ele era o único lá na Babilônia que adorava o verdadeiro Deus, e ele não deixou, por isso que ele foi honrado. Porque ele foi o único que adorou o Senhor, não se ajoelhou para escultura nenhum. Ele não se vendeu. E ele confiou no Senhor. É isso que nós temos que fazer, nós temos que confiar. Mordecai, Esté foi usada para levantar Mordecai. E ele creu nisso. É que nem hoje, trazendo para o dia de hoje. A Terra Santa, ela foi levantada para isso, para tirar o povo da mesmice, para fazer o povo crescer, não para o povo ficar na mesmice. Tem várias igrejas grandes aí, só vê 2, 3 testemunhos, para todos, o testemunho tem que ser para todos.
O crescimento tem que ser para todos. O exemplo tem que ser para todos. Lembra Daniel na Babilônia e José na corte egípcia do faraó. Mordecai entrou para a galeria de heróis na história israelita, como mais um exemplo de vitória concedida por Deus ao seu povo disperso entre as nações. Ele foi reconhecido entre as nações. Ele foi uma pessoa que a nação conheceu. Assim como nós também. Se obedecer ao Espírito Santo, a nação vai conhecer nós. Como já está conhecendo na internet. Muitos irmãos já estão acompanhando nós aí na internet. Entendeu? Nós estamos dando ensinamento, nós estamos pregando a palavra do Espírito Santo. O que está sendo pregado aqui é para o povo crescer. Porque o povo, todos nós temos chamado. E isso não está sendo ensinado. O que o povo está sendo ensinado? Manipulação. Estão sendo manipulados. Vende sua casa, que Deus vai dar em dobro. Isso daí é manipulação. Porque se Deus ele deu uma casa para você, Ele não vai fazer você vender. Ele vai multiplicar. Ele vai te dar uma outra casa maior. Agora, fazer você vender. Vende os seus bens materiais que Deus vai dar em dobro. Isso daí é manipulação. Deus não está no meio disso não. Deus ele não tira. A não ser que você buscou da maneira errada. Se você buscou da maneira errada, é claro que você vai perder para começar tudo de novo. Mas o que está sendo pregado hoje é isso. Manipulação. Por isso que o povo está desacreditado. Não quer ser mais dizimista. Porque não está sendo ensinado da maneira correta. Como dar um dízimo? Você dá o dízimo por amor ao Senhor. Aqui nós pedimos 10%. Você dando os 10%, você só vai crescer. Começa com 100, para você dar 100, você está ganhando 1000. Quando você vai estar aumentando, é porque você está ganhando mais. Não tem que pedir mais do que isso. Mas a pessoa ganha um salário e quer pedir mais que o salário para a pessoa. E aqui nós ensina o que? Primeiramente, a recuperação. Quando a pessoa vem, ela vem no fundo do poço. Ela vem endividada. A gente ensina a pessoa a sair das dívidas. Para depois começar da maneira correta. Como é que a pessoa vai prosperar cheio de dívida? Não tem como a pessoa prosperar cheio de dívida. Está devendo Satanás até o osso. Não, você tem que pagar a dívida. Aí se você dando o dízimo, aí Deus vai dando condições para você pagar a dívida, para você crescer. É assim que funciona. Amém? Vamos para a palavra, em nome de Jesus. O renome de Mordecai, o renome do pastor Ronaldo. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre a terra do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, ao relatório completo da grandeza de Mordecai, e a quem o rei exaltou. Porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e o grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Aí, ó, Mordecai, ele trabalhou para o crescimento do povo. Aí hoje,
A pessoa sobe lá em cima, entra na política para ajudar o povo, aí esquece do povo. Aí começa a se corromper cada vez mais. A pessoa dentro da igreja cresce como um pastor, aí esquece do povo, esquece das ovelhas, começa a buscar só dinheiro, 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 começa a investir só na igreja, na igreja. Não é só a igreja que tem que ser investida. Primeiramente é o povo, aí o povo é a igreja, aí o povo vai fazer a igreja crescer. Mas hoje está ao contrário, primeiro é a igreja, depois é o povo. Não, primeiramente só a igreja, investe só na igreja. Não, está errado, que a primeira igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Aí hoje você vê a maioria das igrejas fazendo campanha. É campanha para isso, e são campanha grande, né? Não é de um mês não, é de 6 meses, 1 ano. Aí a pessoa fica fazendo essa campanha, pagando um valor para chegar num propósito, sendo que é só ter obediência ao Espírito Santo. É só chamar o Espírito Santo, não precisa de nada disso. É só obedecer os mandamentos. Você está seguindo os mandamentos, você cresce. Não precisa você ficar fazendo campanha. Campanha disso, campanha da prosperidade, campanha de cura. Ué, quando você aceita Jesus, a primeira coisa que Jesus dá é a cura. Se você não recebeu a cura é porque tem alguma coisa de errado. Aqui nós ensinamos. Aqui nós colocamos no Vale do Sal. A primeira coisa que a pessoa recebe é a cura e a libertação para prosperar. E aqui não tem campanha. Aqui se resolve na hora. O Espírito Santo, ele resolve. É claro que vai vir a luta, é claro que vai vir o teste, que nós somos testados. No mundo onde a gente fizemos errado, é onde muito acaba caindo no teste, né? Vem aqui só para receber a prosperidade e sai de novo. Não é isso que Deus quer. Mas Deus já deixou aqui, já deixou os mandamentos exatamente para isso. Não precisa de nada disso. A libertação, a cura tem que ser rápido, a prosperidade é rápido. Deus é multiplicação. Ele multiplicou lá o pães e peixe. Só que para isso primeiro veio a cura, veio a libertação. Aí hoje as pessoas estão tudo doentes, aí fazem campanha. Aí tem muitos que ficam tempo fazendo campanha e não chegam no objetivo. Só alguns que chegam. E depois começa tudo de novo. Faz campanha tudo de novo. Tá errado isso. Tá tudo errado. É só seguir o mandamento. Depois disso o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre a terra do mar. Aí, ó, ele começou a dar tributo errado. Em vez de ele dar tributo para o Espírito Santo, a vez dele dar tributo para Jesus Cristo, ou Deus Todo-Poderoso, começou a dar tributo para outros deuses. Para Iemanjá. Aí, ó, para Babilônia, deu tributo. Aí por isso que ele reconheceu Mordecai. Ele teve que reconhecer que Mordecai estava na palavra. E ele teve que ouvir Mordecai. Ele teve que passar a sua hierarquia para Mordecai, porque ele fez errado na palavra. Assim como Saul perdeu para Davi, teve que passar para Davi o rei, o reinado. Aqui o Assuero teve que passar o seu reinado para Mordecai, porque Mordecai estava na palavra e estava fazendo da maneira correta. Ele estava dando ouvido à rainha Esté, e o Assuero não deu ouvido. Aí por isso ele pagou um preço. Não quis dar ouvido para o Deus da Esté, que é o que? O Espírito Santo, Jesus Cristo, é a Trindade. É a Trindade. Não tem que ficar adorando e buscando outros deuses, fazendo promessa para outros deuses, não. A gente só tem que chamar a Trindade. Nós só tem que chamar o Espírito Santo. Você chamando o Espírito Santo, você cresce. Aí as pessoas ficam chamando outros deuses, ficam chamando o Santinho. Não é o Santinho que abençoa,
É Deus que abençoa, é o Espírito Santo que abençoa. Você que está desviando a sua fé. Aí, lá na frente, você paga o preço. Porque você fica pedindo para o santinho, para a santinha, lá na frente vai ser cobrado. Agora, para o Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele não cobra. Ele só quer que você faça da maneira correta. Você fazendo da maneira correta, você se torna grande. Amém? Então, o tributo, a primeira coisa que nós temos que... Por isso, Jesus... a mulher não foi lá da moeda. Não deu tudo que tinha, ela não deu com fé, ela não foi honrada. Essa mulher que deu tributo das 2 moedas, ela foi honrada, que até os dias de hoje existe família dela que é abençoada. Porque ela deu com fé. Mas ela deu para Jesus, ela creu em Jesus. Nós temos que fazer isso. Você dá com fé uma oferta, o dízimo, você der na maneira correta, com fé, com amor, aí Deus ele honra. E não deixa acontecer nada de errado. O seu salário, isso vai ser multiplicado, não vai acontecer. Hoje você vê crente sendo roubado. Você vê crente fazendo errado com o dinheiro. Por quê? Não está sendo fiel com o Senhor. Não está sendo dizimista fiel. Porque isso não acontece não. Você vê crente perdendo casa, perdendo carro. Não está sendo fiel com o Senhor. Quando está acontecendo essas coisas é porque não está sendo fiel com o Senhor. Não está sendo fiel com o Espírito Santo. Não está sendo fiel com Jesus. Está dando o tributo da maneira errada. Não estão ensinando a dar o tributo da maneira correta. Não está ensinando a dar o dízimo da maneira correta. Tem a maneira correta de você ser dizimista. Você dando da maneira correta, você só cresce. Amém? Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura, não estão escritos no livro da história do rei da Média e da Pérsia? Está escrito. Mordecai, a história dele na Pérsia foi grande, que até mesmo o rei reconheceu, porque ele foi fiel ao Senhor, porque ele obedeceu a palavra do Senhor, porque ele fez a obra do Senhor, ele pensou no próximo. Quanto mais você ajudar o próximo, mais você vai ser reconhecido. Mas primeiramente você vai ser reconhecido por Deus, para depois você ser reconhecido pelo povo. Aí o povo vai reconhecer. Por isso que a gente não tem que olhar. A gente tem que fazer o quê? Só a obra da maneira correta. Chamando o Espírito Santo, você chamando o Espírito Santo, você andando na obediência, seguindo os mandamentos do Senhor, o Espírito Santo vai te honrar, vai te fazer grande. Esther, ela se tornou uma rainha. A história dela aqui. Os judeus seguem o exemplo de Esther, uma grande rainha. Ela foi um grande exemplo, assim como Mordecai foi um grande exemplo, porque andaram na obediência, porque não desviaram, não se venderam, não fizeram nada disso. Nós também temos que ser assim. Nós temos que ser fiel. Se Deus colocou você, você tem que ser fiel, seguir o mandamento com amor. Aquele que aceita Jesus Cristo e não ama os seus mandamentos, não ama Jesus Cristo. Não adianta, eu sou crente, eu aceitei Jesus, mas não segue os mandamentos. Que prova você está tendo? Não está tendo prova nenhuma. Como é que você vai provar o seu amor para Jesus? É sendo fiel no dízimo, dando com amor. Você está provando o seu amor.
Agora, quando um crente fala, não precisa dar dízimo, está fora da palavra. Não está tendo amor pelo Espírito Santo, não está tendo amor por Jesus Cristo. Aí no mundão, fazia as coisas erradas, dava para o Satanás o dinheiro. É que nem hoje, não é fiel na bebida, não compra todo dia, não compra a bebida, não compra o cigarro, não compra as coisas erradas. Aí quando vem para Jesus, acha que não precisa dar para Jesus. Só que Deus colocou isso exatamente para ajudar o povo. Amém? Pois os judeus, Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, o grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos. Aí, e tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Deus, ele vai te dar condições para ajudar o próximo. Hoje é que nem deu condições para muitos, mas cadê? Está procurando o bem-estar do povo? Não está procurando o bem-estar do povo. Está preocupado só com o seu bem-estar. Deus, ele não levanta você só para você se preocupar com o seu bem-estar, não. Você tem que se preocupar com o bem-estar de todos. O povo. Tem que se preocupar com o povo. Porque o povo está precisando. Nós temos que crescer espiritualmente. Para saber, para fazer da maneira correta. Para não deixar entrar a ganância. Porque entrando a ganância, aí você só vai buscar para você. Só vai buscar para você. Aí você vai ser só envergonhado. Assim como tem muitos pastores que só pensam em si próprio. Fazem a obra lá, abusa do poder que Deus deu. Só que tem um preço. Esse preço vai ser pago, vai ser cobrado. Porque nós temos que olhar para o quê? Para o povo. Tem que ter amor pelo povo. Deus, ele dá condições para você ajudar o próximo. Não é para você pegar o dinheiro e ficar e guardar só para você. Ué, para que guardar tanto dinheiro? Por que você não dá para o próximo, aquele que está precisando? É isso que nós temos que fazer. Os profetas, por isso que os profetas, eles foram grandes, porque eles olharam só para o povo. O Espírito Santo, ele nos ensina a gente ter amor pelo povo. Assim como eu estou crescendo, eu tenho que desejar para os meus irmãos, para que cresça também. É isso que tem que ser. Eu cresci, então eu vou ensinar. Como é que tem que crescer? É dessa maneira. É chamando o Espírito Santo, é andando na obediência, é seguindo os mandamentos da maneira correta, é sendo ofertante, dizimista da maneira correta. E aqui na Igreja Internacional a gente ensina tudo isso. Como fazer a pessoa crescer da maneira correta. Primeiro vem a cura, né? Hoje é sexta-feira, hoje é cura. A palavra é de cura. A pessoa precisa curar a mente, precisa ter um pensamento grande, pensamento positivo. Porque hoje as pessoas estão só pensando negativo, estão desacreditados, estão cegas. Estão cega o povo. O erro também não está com o povo. O erro está com o líder que não ensina da maneira correta. O líder não está ensinando a tirar a cegueira do povo. Não, só está ensinando a pessoa a dar. O povo a dar. A tirar tudo aquilo que ela tem. Só dá e não recebe. Faz a pessoa dar, Deus vai te dar em dobro. É assim. Deus, ele não tira, ele multiplica. Então aonde você está dando e não está se multiplicando, é onde você tem que ver isso daí. Não,
se eu não estou multiplicando, se eu não estou mudando de vida, então eu vou buscar um lugar onde eu tenho que mudar de vida. O lugar onde tem o Espírito Santo. Por isso que nós temos que chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrar o lugar certo. Ele vai dar a direção para você crescer. Não para você ficar na mesmice, com os pensamentos de mesmice. Ele vai fazer você crescer. Nós temos que crescer. O povo está precisando crescer. Não é só ficar na mesmice, não. Recebe um salário e acha que a vida toda vai ficar recebendo esse salário. Não. Não é só isso, não. Deus não é só isso, não. Não, eu quero ser grande. Não, a prosperidade está comigo. Deus deixou 60 mil bênçãos. Então, temos que buscar 60 mil bênçãos. Ele deixou cura, prosperidade, libertação. Ele deixou tudo para nós. Por isso que nós temos que chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa maior riqueza. É Ele que vai fazer grande. É Ele que vai glorificar no povo. Ele vai te glorificar no meio do povo. Aí você vai ter uma grande história. Nós temos que fazer a nossa história. A nossa história tem que ser grande. Assim como a de Mordecai. Mordecai foi renomeado. Nós também. Tem que fazer a nossa história grande aqui na terra. Temos que honrar. Mas isso é o que? Na obediência do Espírito Santo. Nós vamos ser testados. É onde a gente tem que ser fiel a Jesus. Temos que ser fiel ao Espírito Santo. Não podemos cair. Se você for dar para outros deuses, se você for dar para o Satanás ele te dá e tira com a outra mão. Lá na frente te dá um rodo. Mas com Jesus não. Jesus ele vai multiplicar. Jesus ele vai fazer você uma grande história para ser exemplo lá na frente para sua família. Que nem aqui Mordecai está sendo um grande exemplo. Assim como ele é um exemplo lá em Israel, na Pérsia ele é um exemplo para os judeus. Mordecai e Esté são exemplos. É o que nós temos que seguir. Amém? Vocês entenderam a palavra? Em nome de Jesus. Então vamos fazer a oração em nome de Jesus. Assim. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Pai, eu entendi a sua palavra. O Senhor, Pai, é grande. O Senhor, Pai, honrou Esté. O Senhor honrou Mordecai. E eu quero, Pai, ser honrado entre as nações. Eis-me aqui, Pai, para ser obediente e para fazer, Pai, da sua maneira. Eu vou seguir, Pai, os seus mandamentos. Em nome de Jesus. O primeiro tributo, em primeiro lugar, é o Senhor. Eu tenho que colocar, Pai, o Senhor em primeiro lugar na minha vida, que é o Espírito Santo. Eu tenho que chamar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos cura, que nos liberta, em nome de Jesus. E eu creio, Espírito Santo, Espírito Santo, cura a minha mente, cura o meu corpo, cura, Pai, aonde eu estiver precisando, Pai. Ilumina, Senhor, para eu enxergar as coisas do Senhor, Pai, as coisas do Espírito. Eu não quero, Pai, olhar só para a carne, porque senão, Pai, eu vou cair, que nem os reis que olharam só para a carne, só caíram, foram envergonhados. Eu não quero ser envergonhado. Eu quero, Pai, honrar, Pai, o seu nome. Eu quero ser grande, assim como os profetas, eles foram grandes. Eu também quero, Pai. Me cura, Senhor, em nome de Jesus, por completo, Pai, porque o Senhor é cura. O Senhor, Pai, é libertação.
O Senhor, Pai, é restauração. Restaura, Senhor, a minha vida profissional. Restaura, Pai, a minha vida espiritual. Restaura, Pai, a minha mente. Porque a minha mente, ela esteja com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Pai, na Tua palavra. Muito obrigado, Pai. O Senhor, Pai, está me fazendo enxergar que eu sou grande. Muito obrigado, Pai. O Senhor está me dando um renome. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E eu peço para os irmãos que continuem dando R$7, né? É só dando. Chama o Espírito Santo, dê os R$7 e ele vai mostrar como é que você vai crescer. Faz o pedido e ele vai mostrar, né? Se foi o que o Espírito Santo designou, que é com R$7 que os irmãos vão ser abençoados. Não é nem menos nem mais, é com R$7. É só obedecer, chamar o Espírito Santo, fazer o pedido e o Espírito Santo vai fazer crescer. Amém? Que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nosso culto é encerrado em nome de Jesus.